Salve, salve! Salve, saudações bentas! Como responder aqui? Houve uma dúvida aqui, nosso telespectador Rodrigo Pereira, lá de Bahia, né? Salvador, Bahia. Ele está com um amplificador, ele está reclamando que esses resistores aqui, né? Os resistores estão esquentando demais, né? E tá reclamando de zumbidos, né? Ronqueiras, e não sabe realmente o que poderia ser, tá? Mas lembrando que ele é um técnico entusiasta, ele conserta os equipamentos dele, não é técnico profissional, e ele, poxa, se associou no canal e ele vem sempre acompanhando os vídeos, e ele pediu assim: Augusto, me tira essa dúvida. Em vez de eu passar horas e horas e horas aqui para explicar, eu vou fazer esse vídeo aqui praticamente uma vídeo aula, porque eu vou mostrar na prática, tá? Como se faz como se procede os testes, tá? E eu estou vendo aqui que ele já vai encontrar, eu estou vendo aqui na foto, tá? Que ele vai encontrar uma certa dificuldade, que os próprios diodos aqui, tá? Brilhosa demais a tela, mas assim vocês conseguem ver. Vocês observem que o diodo em si não está marcado. Então como ele vai saber se isso daqui é anodo, que isso aqui é catodo? Entende? Bom, eu tenho aqui um multímetro, né? Vamos por parte. Esses resistores de calor aqui, eles são curto-circuitados na parte positiva e negativa do capacitor. Por quê? Porque quando você desliga o amplificador, ele tem que ter um alto descarregamento do capacitor. Não é simplesmente fechar curto do capacitor para descarregar. Isso você pode fazer, não é aconselhado, porque você vai comprometer, ok? Vai comprometer a saúde do capacitor, correto? Então, o certo mesmo é você pegar um resistor, nesse caso do projeto original, é 2K7, ou seja, 2700 ohms. Ok, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Que vamos por parte, porque eu tenho aqui, que eu posso até mostrar para vocês, que está embaixo, dentro desse plástico bolha, é a placa que eu já fiz o recap da potência do nosso amigo Sidney, do Paraná, do grande Paraná, terra do finado Carlos Alborguete. Eu gostava tanto do Carlos Alborguete, cara. Se vocês não conhecem, eu gostava. Quando eu tinha meus 12, 13 anos, assistia a um programa na década de 90, programa chamado Cadeia, e era transmitido na rede OM de televisão. Olha só, nas da história. Mas vamos lá, vamos continuar na nossa videoaula para não ficar muito demorado. Então, o que acontece? Tem esses resistores cassete, tá? E você pode observar que ele está sempre ligado ao negativo, massa, lataria, né? Ligado na parte negativa, a parte positiva.
Quando eles estão ligados, eles estão quentes, tá tipo assim uns 100 graus. Por isso que a placa está um pouco queimada. São resistores que tem que estar bem aquecidos, tá? Porque eles estão recebendo lá 64 volts. Porque no momento que você desliga a potência, porque vai queimar um fusível lá do amplificador, você tem que aguardar pelo menos uns 3 minutos para que esse resistor faça o papel dele, que é descarregar estes capacitores, para que você não leve choque ao trocar o... Imagine só, lá, você está com a festa rolando, queima um fusível na placa amplificadora, você vai meter a mão lá, que é um lugar muito apertado, ingrato, e tá lá carregado, 64 positivo e negativo, vai levar um choque de 128 volts contínuos. Aí você vai ficar muito injuriado, porque você vai estar suado. Se você tiver um problema de coração, vai ter uma parada cardíaca ali por causa de choque elétrico, mesmo desligado a potência, porque o capacitor ele fica carregado. Então esse resistor aqui, ele é 3 watts, 2K7, e é um resistor metal filme, tá? Eles esquentam mesmo, não tem como. Agora, você tem que ver uma coisa, seu Ricardo. Você vai ter que testar a continuidade desses diodos. Você tem que entender que ele sempre é um triângulo com um tracinho em cima. Tracinho em cima quer dizer K, ok? A parte de baixo do início desse triângulo é anodo. Quando você pega um diodo, nesse caso, eu faço substituição quando esses diodos já foram trocados com outros diodos que não são dele, e fica aquela confusão visual, né? Fica aquela mistura, né? Eu substituo todos e coloco esse 6A1, tá? Você olha aqui, ele é pretinho embaixo, ele tem um anelzinho para marcar a polaridade dele. Então, esse anelzinho quer dizer cátodo, denominado com a letra K ou a letra C. Aqui embaixo é o anodo, também é denominado com a letra A, ok? De anodo. Em cima, cátodo, anodo. Cátodo positivo, anodo negativo. Como vai medir ele? Quando ele está bom, ele vai marcar, ele vai ter essa seguinte medida. Por exemplo, quando eu boto o preto no anodo e o positivo no cátodo, ele não conduz nada. Olha só, não conduz nada. Se eu inverter a polaridade, ele vai marcar o quê? Ele só vai conduzir para um lado, porque eu botei o cátodo no negativo e no anodo positivo. Ele vai marcar ponto 544. Se marcar ponto 600, ele tá bom. Até um 650 ele tá bom. Se ele marcar abaixo, tipo 0, conduziu e tá marcando 0 em qualquer sentido daqui da peça, tá 0, ele quer dizer que ele está em curto, tá? E nesse caso, eu tenho um anodo, eu sei que aqui é anodo,
porque eu botei a parte negativa do multímetro, tá? Eu sei que aqui é anodo e aqui é catodo, porque eu botei o positivo. Não conduz. Se eu inverter catodo e botar no negativo, vai conduzir. Se eu botar o positivo no anodo, vai conduzir. Então, isso daqui é mais para você identificar o seu componente. Vamos ver na nossa placa se está bom. Na placa, o certo é eu retirar esse diodo, tá? Então, vou colocar aqui. Você vê que ele está em ordem de grandeza, ele está aumentando, né? Por quê? Ele está em série com circuito. Quer dizer que eu estou carregando o capacitor que está ali, tá? Mas eu sei que aqui, nessa posição, catodo está desse lado, tá vendo? Para dentro da... O primeiro, né? O primeiro diodo, né? É positivo do lado de dentro, ok? Por quê? Se eu inverter, ele vai medir 515, ok? Então, aqui eu vou medir 512. Aqui eu vou medir 491 e 518. Vou repetir aqui do meu outro lado. Positivo, que o certo aqui, o catodo, o primeiro catodo, anodo, tá? Catodo, anodo, anodo, tá? Então, aqui eu tenho carregando o capacitor. Se eu inverto a polaridade, vou testar ele. 508, próximo. 507, 508 e 497. Ele está um pouco esquisito, porque lá esse daqui eu tenho 498, aqui 497. Talvez eu troque, mas para eu me certificar, eu tenho que tirar, porque eu tenho um capacitor em paralelo ao circuito. Então ele está me dando uma diferença de valor. O certo é soltar os capacitores. Virando aqui, posições. Olha, é sempre assim, Ricardo, tá? Os capacitores negativos, eles vão estar sempre apontando para o lado esquerdo. Esses capacitores novos, eles só têm 2 pinos. Os antigos eram 5 pinos. Você pode observar que esse, como esse, ele é comum. Por que é comum? Ah, mas aqui não tem, não está ligado. Mas observe essa trilha. Essa trilha vem aqui, passa por aqui e liga em cima. Certo? É fazer uma ponte. Depois eu vou fazer essa ponte para não ter uma perda ômica aqui. Eu estou sendo muito cretino, mas isso pode estar perdendo um pouquinho, mas 0,0. Mas o certo é fazer uma ponte daqui para cá. Um fio preto, 0,7, você pode fazer isso. Tá? Aqui não precisa. Aqui é positivo, tá vendo? Como eu falei, o primeiro e o terceiro diodo é positivo. Então você coloca o catodo aqui. O anodo é a mesma coisa que esse anodo. Ele faz o negativo. Então eu tenho uma tensão negativa aqui e eu tenho uma positiva aqui, tá? Isso vai se repetir na outra fonte do outro lado. Ele também tem a mesma disponibilização, tá? A mesma disponibilização que é do outro lado, tá? Então, meu primeiro capacitor é a mesma coisa que o meu quarto capacitor, ok?
tá ligado no primeiro e segundo. Então, e ele pega no primeiro diodo e terceiro diodo positivo. O outro aqui, ó, o negativo é na parte negativa, assimétrica negativa da fonte. E aqui positivo vai altera GND, né? Então, essa placa aqui está pronta, ok? Vou estar falando até para o cliente, se estiver assistindo. Vou estar montando essa potência para a semana, né? Que o cliente está lá, coitado, todos vintageiros meus clientes são tudo apressados. E aí, já terminou? Eu tenho que fazer tranquilo, né? E eu sou um dos técnicos mais executados no YouTube, porque é muita dúvida. Então eu tenho que trabalhar e tenho que explicar também, que o pessoal tem que tirar dúvidas comigo, né? Brevemente, eu falo para vocês que me acompanham o canal, se vocês quiserem fazer uma doação ao canal, as lives que eu faço de vez em quando, pô, uma doação também, eu não tô pedindo dinheiro, mas uma doação também de vez em quando, a gente, poxa, fica super feliz, né? Mas nesse caso aqui, como são semicondutores, né, a placa, a gente substitui esses transistores também. Esses transistores é barato, não sei em que cidade vocês compram, 50 centavos, R$1. Não vamos entrar em questão. Como eu compro em grandes quantidades, para mim vai de boa trocar, ok? Aí eu troco todos eles. É BC557, é 547. Nesse caso aqui, utiliza 547, né? O 546 já é mais utilizado lá na baixa potência do amplificador, porque são um transistor da família BC que trabalha com 80 volts. Tá? Então lá eu utilizo 556, 546 casado. Aqui me parece que é o 557 e o 547. Felizmente essa placa aqui, ela não tem um mask, ok? Print mask, a máscara, a impressão da máscara, aonde diz os números, tá? E as posições do transistor. Nem o serviço manual do Cygnus tem a posição das peças em relação aos equipamentos importados, tipo Sansui, Marantz, que tem lá a posição lá dos componentes. Nesse caso, muita coisa nacional da década de 80 não tem o print mask, principalmente o Cygnus, tá? Mas até o PM5000 tá tudo mastigado lá. Aqui não. Então, quando você tira uma peça dessa, você fotografa para você não perder a sequência dos componentes, tá? Então tá aqui, né? Foi até atualizado. Estou utilizando dois, como se chama? Dois relézinhos aqui de 10 A. O original é 5 A, mas isso daqui é só em questão de chaveação de alto-falante. Não vou colocar relé que aguente 1 A, 2, 3, que até poderia. Mas como é uma saída de potência, se você coloca relé muito fraco, abaixo da capacidade real, você acaba, entre chavear e não chavear, você acaba provocando centelhamento. E desde o momento que tem centelhamento no contato elétrico, já era. Vai ser sempre proveniente de mal contatos, desde o momento que você passe uma corrente elétrica. E nesse caso é alternada, porque é audiofrequência. Ok? Então tá aqui a plaquinha, tá? Bato mais uma vez, se quiser pausar o vídeo para saber como é a posição.
Só vou fazer o center tape aqui nesse ponto a esse outro, para ficar igual. Poderia ser feito esse center tape aqui nesse ponto, mas não tem necessidade, ok? Mas certo mesmo seria nesse ponto e nesse. Esses são o GND, é aquele fio preto que vem lá do transformador, é o único. Eu tenho aqui, eu tirei da potência, estarei montando, né? É aqui, ó. Esse é um transformador de um dos canais, tá? Porque o PM5000 ele é um transformador para cada canal, tá? Tem versões como PA 1800X, que é um único trafo, ok? Um único trafo os dois canais, única fonte. Única fonte é um único transformador com dupla saída e transformadores não muito bem enrolados, eles podem se comprometer o terra, ok? E quando se compromete o terra, você acaba comprometendo toda a fonte, faz uma lenha, sai queimando trilha, ok? Eu tive um problema dessa com uma potência do meu amigo Beto, foi regularizado porque eu consegui dois meus mesmo, que eu tinha comprado uma potência para desmontar, para aproveitar a peça, e eu aproveitei, vendi, negociei dois transformadores desse tipo, ok? As tensões dessa potência é branco ou preto. Primeiro, você pode ver que ele tem 5 fios, tá? O primeiro do extremo, que é o vermelho, ele sai 54 a 56 volts, tá? Depois retificado, ele vai ganhar pelo menos aí uns quase 10%, tá? Mas ele sai aqui agora, se eu fizer um teste, que não há necessidade, ele sai 54 volts alternado, tá? Ligando negativo ao preto. Então 54, amarelo, né? Que é o primeira bobina, e esse seria a segunda bobina amarrado com a primeira. O amarelo vai dar 17 volts, 16,5, tá? 17. E aqui 0. Aí depois volta a acontecer tudo novamente. 18,55. Essa é o transformador de um amplificador. Eu particularmente prefiro um transformador para cada amplificador. Por quê? Porque, porra, o grave já é muito difícil. Imagine um grave para bater em dois amplificadores. Quem tem amplificador de potência de única fonte, você pode ver, certo? Pode ver. Quando você bota um amplificador para bater, ele pode estar dando os seus 190 watts, porque ele está sozinho. Desde o momento que você bota dois para tocar junto, aí, bicho, não é mais 190, é 180, 170 watts potência. Então, há uma defasagem nessa potência, por causa que uma fonte é suficiente para um amplificador. Quando você bota uma fonte para dois amplificadores e não é bem dimensionada, um começa a dar interferência no outro. É isso que acontece. PAs
de potência com um único transformador. O bom mesmo é um transformador independente do outro, no caso do PM5000. São 2 canequinhos de transformador para cada canal. Então, aqui é... E detalhe, eu falo para você, Ricardo, toma cuidado aí, dá sempre uma olhada como está o Terra. O Terra, ele vai na lataria, vai no chassi, e ele tem que estar realmente absoluto no aterramento do capacitor de um lado e positivo do outro. Você sabe que é um capacitor, olhando eles assim, os 2 capacitores, né? É um capacitor ligado no outro. Um negativo aqui embaixo, positivo, que esse positivo entra no negativo do outro e sai positivo. Quando você olha os 2 capacitores aqui, um está positivo e o outro está negativo, mas no meio é o inverso. Aqui está negativo, aqui está positivo, aqui está negativo, está positivo em cima. Então o que está no meio você liga o branco ou o preto. Depois de retificado, você liga o catodo, né, ao positivo do capacitor, e o negativo do capacitor, o último, você liga no anodo, né, e liga no transformador. Aí você vai ter uma corrente positiva e outra negativa. Ricardo, usa também nesse teste, para não explodir, não queimar nada, não dar M, usa uma lâmpada. Geralmente eu te aconselho aí, no teu primeiro teste, utilizar uma lâmpada incandescente da Toshiba, 75 watts, ligado em série, que é mais suficiente para você fazer os teus testes. Se não tiver nada errado, a lâmpada vai acender, mas bem fraca, por causa que o equipamento em si, ele tem os seus consumos internos, tá? Que a gente chama de perdas, mas são normais. É o funcionamento do equipamento. Mas, meus amigos, obrigado mais uma vez por vocês terem assistido. Isso daqui é um vídeo resposta, praticamente quase uma vídeo aula. Vocês vão acompanhar aí, né, a finalização da montagem do PA1800D do meu amigo lá do Paraná, o grande Cisney, ok? Amigos, muito obrigado por vocês terem assistido. AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.